Boa noite a todos. Nesse exato momento eu quero trazer uma mensagem do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, para todos aqueles que me acompanham, para todos aqueles que querem mudar, para todos aqueles que querem ter uma vida nova em Deus, onde Ele comanda todas as coisas, onde Ele tem acesso a toda a nossa vida, ao ponto onde Ele vai conseguir nos conduzir em todos os nossos caminhos. Então, eu sou filho de Deus, tenho essa consciência, agora estou no caminho de não só ser consciente, não só ter essa consciência, mas de realmente eu me tornar um filho como Jesus. Um filho como Jesus é. E é a mesma estatura de um varão adulto, de um filho adulto, ao ponto de fazer somente a vontade do Pai, ao ponto de querer somente agradar o Pai e fazer somente a vontade dele. E para que isso aconteça, agora eu tenho que mudar o meu caráter, mudar a minha consciência, mudar tudo que eu aprendi até hoje. Então eu estou nesse processo de mudança de vida, de morrer muitos conceitos ainda que existem dentro de mim, algumas coisas religiosas que ainda estão plantadas dentro de mim. Então eu estou aqui nesta noite para trazer mais algo que o próprio Pai pediu para fazer, que é para compartilhar com todos vocês que me acompanham. E também já peço para vocês que sentem no coração e querem mudar. Não estou aqui para ter seguidores, não estou aqui para ver o canal no YouTube ou no Facebook crescer em quantidade de pessoas. Estou aqui para que vocês tenham acesso a esse Pai, a esse Deus de uma maneira que Ele mesmo quer, que Ele mesmo que é o projeto original dele, em nossas vidas, na sua vida. Então, você que quer realmente mudar de vida, que quer realmente conhecer Deus de verdade, que quer encontrar um caminho onde realmente funciona com Deus, onde realmente Ele tem acesso à sua vida, ao ponto que Ele possa cuidar de você e fazer acontecer, onde você conhece Deus de verdade e não vive apenas dogmas e doutrinas religiosos, rituais religiosos, e não vive essas coisas onde é muito exterior, é algo que não é em Deus, é mais na parte exterior, é mais onde eu cumpro regras, é mais onde eu cumpro doutrinas, eu faço cumprindo leis, e isso não te aproxima de Deus. O que te aproxima de Deus é quando você olha para dentro de você e você busca Ele dentro de você mesmo, com toda a sua vontade, com todo o seu desejo, com toda a sua intenção, com todas as suas forças. E quanto mais você busca, mais você se aproxima dele. E quando você chega nele, você sabe que está nele. Quando você se conecta com ele, você sabe que está conectado com ele. Você sente aquele amor, você sente aquela presença que somente nele você vai sentir, que é aquele preenchimento, aquela satisfação que nada pode trazer a não ser ele. Então, você que quer continuar acompanhando, nos acompanhando, hoje temos um grupo aí com algumas pessoas que já estão fazendo a obra por aí, já estão deixando o Pai conduzir elas por aí. Tem a Maria que está lá no Paraná, está deixando o Pai conduzir ela, fazendo coisas maravilhosas naquela cidade, naquela região. Esteve aqui conosco, se desenvolveu aqui conosco. Às vezes o Pai traz ela de volta para vir aqui, participa conosco, falamos dos testemunhos, buscamos o Pai junto, se relacionamos com o Pai junto, mas ela já tem a caminhada dela lá no Paraná e está crescendo bastante, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, nosso irmão querido. Então fico feliz, e também tem outras pessoas aqui em Jaraguá do Sul que estão junto conosco. Tem o Aloísio, tem a Ana, tem outras pessoas, a minha própria esposa, a minha família aqui. Então estão buscando o Pai, estão realmente decididos a mudar. Tem outras pessoas que estão decididas a começar também, estão participando conosco.
Então chegou o momento que você que quer realmente buscar Deus e se entregar na realidade de quem Ele é, na realidade de filho, em que você se torna filho e Ele é pai. Então, se você quer conhecer um caminho que funciona, um caminho que vai mudar a tua vida de verdade, mas você vai ter que querer mudar. Então, esse é o ponto principal, a mudança. A mudança ela é fundamental. E a mudança assusta as pessoas quando elas têm que mudarem, quando elas têm que começar um caminho que elas já se desviaram, a vida delas toda, elas já se desviaram desses caminhos porque elas tinham que mudar. Então na religião, no sistema religioso também eles pregam mudança, mas eles pregam a mudança em cima das doutrinas que eles já criaram, em cima de verdades que eles criaram. Então muitas vezes é muito exterior a mudança, muitas vezes a gente foi ensinado a controlar nossas atitudes, a não fazer aquilo, não faça isso. Mas Jesus veio trazer algo muito mais profundo. Jesus veio mostrar que nós temos que dizer não dentro do nosso coração, que nós temos que vigiar o nosso próprio coração, a nossa própria alma, que nós temos que estar monitorando, estar vigiando o nosso homem interior para ver qual é a intenção, qual é a vontade que está acontecendo dentro de nós. Porque o próprio Jesus diz, só de você desejar, você já está pecando. Então o ato físico, ou seja, tomar uma atitude física é apenas o reflexo do que já aconteceu dentro da gente. Então o pecado não é você tomar uma atitude física, o pecado é você não fazer a vontade de Deus. Quando a gente decide não fazer a vontade de Deus, a gente já está pecando, independente se seja grande ou pequeno, se seja uma traição, se seja apenas, jogar um futebol e não ser a vontade de Deus, falar uma palavra e não ser a vontade de Deus, porque pecado é um erro, é errar o alvo. Então cada vez que a gente não entende Deus o que tem que ser feito, a gente está pecando, a gente está errando. Por isso que Jesus diz, todo aquele que... nem tudo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fazer a vontade do meu Pai que está no céu, esse sim entrará. Então fazer a vontade do Pai é isso que nos torna diferente, é isso que nos torna realmente filhos de Deus, que agrada o próprio Pai, que agrada o próprio Deus, é fazer a vontade dele. E fazer a vontade dele, como eu posso fazer a vontade desse Pai? Como você vai poder fazer a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, indo na sua igreja, indo na sua denominação, indo nos cultos religiosos, indo em muitas outras coisas que você participa na sua igreja. Ler a Bíblia ajuda. A Bíblia ela é muito boa para nós. Eu estou com ela aqui na mesa, né? Eu estou aqui na minha cozinha, né? Fazendo este vídeo. Então a Bíblia ela é especial, ela é um livro incrível, realmente mudou muitas vidas, ajudou muitas pessoas, até eu mesmo, a ter experiências com Deus, a comprovar que as minhas experiências que eu estava tendo com Deus testificam as experiências que os próprios homens que estão descritos nessa Bíblia tiveram, testifica das experiências que o próprio Jesus ensina aqui. Então a Bíblia realmente ela é algo fundamental nas nossas vidas e na sua vida. Então quem lê ela realmente tem que ter uma consciência nova, tem que se colocar em prática os ensinos que Jesus coloca, que tem aqui na Bíblia. Não tem como não mudar, você vai ter que querer mudar, porque senão você está vivendo apenas um ritual religioso. Então eu estou aqui, meus amados irmãos e irmãs, para falar para vocês. Eu fui religioso até os 27 anos, até os 27 anos da minha vida. Fui criado na igreja católica, fui católico até os 27 anos da minha vida. Meus pais trabalham na igreja católica até hoje, respeito eles, respeito todas as pessoas que estão nas suas denominações. Então quando eu fui morar com a minha esposa, e ali naquele processo todo tive as primeiras experiências com o próprio Jesus no mundo espiritual, e aquelas experiências me abriram os olhos, tiraram aquela cegueira, e eu comecei a buscá-lo ardentemente. Eu era católico, mas não era aquele praticante, não era aquele que ia toda a missa, e eu realmente sabia que Deus existia, eu era temente a Deus, mas eu também sabia que faltava algo, né?
E quando eu tive as primeiras experiências com Deus, aquilo me despertou. Eu comecei a ler a Bíblia muitas vezes, horas e horas por dia, ao ponto de ler em um mês 2 vezes a Bíblia inteira. Então eu comecei a ler muito a Bíblia e comecei a ouvir a voz de Deus no trabalho. E numa dessas conversas com algumas pessoas no trabalho, meu pai colocou no meu coração que era para criar um grupo, né? Um grupo que não tinha nome de igrejas, não tinha placa de igrejas, nada, né? Mas era um grupo que estava aberto, um grupo que apenas falava do Pai, falava de Jesus, um grupo que não tem uma denominação, não defende uma placa de igreja. Então, naquele momento começou o primeiro passo, mas eu era religioso ainda, estava cheio de crenças religiosas, e aí começou as minhas primeiras experiências com pessoas, as pessoas me ouvindo e eu buscando o Pai, revelando elas da forma religiosa e assim foi, né? Então fui um ano depois, fiquei um ano na igreja evangélica, foi muito bom também. Tive muitas experiências com Deus lá dentro, mas chegou um ponto que Deus começou a pedir para mim sair também desse mundo religioso também, dessa área religiosa, e pediu para mim ficar apenas no grupo dessa maneira que ele já tinha falado para mim. E eu comecei a ficar no grupo e hoje já faz mais de 4 anos que não participo de nenhum sistema religioso, respeito todas as pessoas que têm as suas crenças, mas eu estou aqui para falar o que o Pai está pedindo. E foi muito boas as experiências que eu tive no sistema religioso, mas hoje eu tenho experiências muito maiores. Hoje eu não tenho regras exteriores me dizendo o que eu tenho que fazer. As pessoas olham para mim e dizem às vezes: nossa, mas é fácil você seguir Deus, né? É fácil você seguir Jesus se você não tem doutrina, se não tem um pastor, se não tem um padre, você não tem regras sobre você, então você faz o que quer da sua vida. Então é simples isso, né? Então seguir Jesus e basta seguir uma regra. Seguir Jesus, então basta você ler a Bíblia, você ir nos cultos, marcar naquele horário específico, seguir os rituais da sua igreja, os rituais religiosos. Então isso é seguir Jesus. Agora, cumprindo todas essas regras te torna santo? Não me tornou santo, nem torna você santo. Então eu vivo hoje, eu não saí do sistema religioso porque eu quis, eu saí porque ele pediu. E foi difícil para mim tomar essa decisão. E não estou pedindo para você sair. Eu estou aqui expressando o que aconteceu na minha vida. Se o próprio Pai, que é Deus, falar para você sair, aí você tem o livre-arbítrio de decidir. Se você buscar Ele ardentemente, com certeza você vai ver o próprio Jesus te convidando para fazer isso. Mas você vai ter que ouvir Ele, não a mim. Então, não foi fácil para mim sair do sistema religioso. Eu já estava pregando o sistema religioso, já tinha sido convidado para se tornar diácono da igreja, as pessoas já estavam me oferecendo cargos, e Deus falou para mim, né, que chegou a hora que eu tinha que sair. Então não foi fácil para mim sair porque eu não tinha nenhuma referência de pessoas ou grupos ou igrejas que não viviam em sistemas religiosos, que não tinham uma denominação. Hoje a gente vê que tem bastante pessoas que vivem em grupos aí que não participam de sistemas religiosos, mas já tem as suas próprias crenças e normas, então já se tornou também um sistema religioso. Mas naquela época eu não imaginava que a gente tinha isso, né? E foi difícil para mim porque eu olhava, né, a minha alma olhava para as coisas e como é que vai ser? Como é que vai ser meus filhos? Como é que meus filhos vão casar? Foi coisas tão simples e tão assustador ao mesmo tempo que às vezes a minha alma ficava pensando: e quando eu morrer, será que eu vou ter um lugar para alguém me velar? Será que alguém vai estar orando por mim? Então todas essas coisas começaram a bater na porta do meu coração e trazer essa insegurança. Mas eu tomei essa iniciativa e saí. E hoje estou aí 4 anos
né, dessa maneira e vivendo com o próprio Pai. Então viver com Deus dessa maneira que eu vivo, não estou dizendo para você que é mais fácil que que viver aquele método cheio de regrado pelo sistema, né, por várias normas, regras, doutrinas, que é normal no sistema religioso. Isso é normal, né? Tem que ter, no sistema religioso tem que ter mesmo. Mas seguir a vontade de Deus é muito maior a mudança, é muito maior o negar a si mesmo, eu vou ter que negar muito mais a mim mesmo, a vontade da minha alma, para poder seguir o Pai. Então seguir Jesus não é somente ler essa Bíblia aqui eu posso conhecer o que as pessoas falam de Jesus, aqui eu vou descobrir o que Jesus ensina. Então seguir Jesus não é o ir num templo físico e congregar com as pessoas, ali eu faço parte, né, daquele ambiente, daquela congregação. Seguir Jesus era o que eu acreditava. Então seguir Jesus não é apenas seguir algo físico, pelo contrário, seguir Jesus é seguir Ele mesmo, um Jesus que é vivo, um Jesus que fala comigo, um Jesus que fala com você. Então Jesus ele mesmo fala, né, que a gente não pode ter nada entre eu e Ele, entre você e Ele. Aquele que quiser seguir Ele tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e ir após Ele, ou seja, atrás dele. Ele tem que estar na nossa frente nos conduzindo. E o problema é que quando tem regras e conceitos e verdades que o próprio homem, o próprio agente mesmo criou, aquelas verdades, esses conceitos, esses rituais, essas doutrinas, essas leis, elas acabam interferindo entre eu e Jesus. Jesus ele não está fora de mim ou fora de você. Jesus está dentro de mim, dentro de você. E para mim seguir Jesus, Tiago, Espírito, o homem Espírito dentro desse corpo físico, eu ali dentro do meu coração, ali que eu vou ter esse elo com Jesus, de seguir Jesus. E entre eu e Jesus dentro aqui desse corpo físico, dentro do meu coração, não pode ter nenhuma verdade que eu criei, o que me ensinaram, que não seja dele. Tem que ser a voz dele, tem que ser ele me conduzindo, ele me chamando para fazer as coisas. Então quando tem essas regras, essas coisas regradas, já está tudo planejado, já está tudo sistematicamente, né? Tudo determinado tem que ser. Então se Jesus quiser fazer diferente, você não vai conseguir ouvir. Então eu fui entendendo, ele me ensinando que seguir ele realmente não é somente ler a Bíblia. Se ler a Bíblia vai ajudar a entender o que Jesus fez na Terra, o que as pessoas viveram com Jesus. Então, seguir Jesus e ter conexão com Deus tem que ser com Ele vivo. O verdadeiro Jesus, não a história de Jesus, não a história do nosso Pai, do nosso Deus, que está relatado com os homens que viveram com eles. Então, viver com Ele é viver na realidade de quem eles são, porque eles estão vivos. Eles vivem dentro de nós, eles só querem ter espaço dentro de nós, que o reino dele habita dentro de nós e nós temos que deixar esse reino ganhar espaço. Então, meus amados irmãos, hoje, dou graças a Ele, graças a Jesus, graças ao Pai, por estarmos aqui. Vivo muitas bênçãos com Ele, muitos cuidados que eu nunca imaginei, nem acreditava. Ele cuida de tudo. E quando a gente permite, Ele cuida de coisas que a gente não imagina. Não existe nada impossível para Deus, mas o que limita Deus é nós mesmos. Nós é que limitamos, porque nós achamos que somos capazes de fazer alguma coisa e não deixamos Ele fazer por nós. Então quando a gente tem essa preocupação de se cuidar, a gente não está deixando Deus cuidar. Então eu tinha muita preocupação de aprender muito a Bíblia, de decifrar a Bíblia. E Deus um dia falou para mim: filho, a tua necessidade de conhecer a Bíblia é para não precisar depender de mim. Isso me assustou muito. Isso me abriu muito os olhos e me deixou muito assustado. Quando Ele falou: a tua necessidade de aprender a Bíblia, de conhecer a Bíblia do começo ao fim, de dominar a Bíblia, é uma necessidade para não precisar depender de mim. Ali foi algo que me despertou. Porque se eu aprendo algo, eu não preciso viver com Ele. Eu não preciso depender dEle. Eu não preciso que Ele me conduza.
quando a gente aprende. Então, a nossa alma tem esse conceito de ficar aprendendo as coisas, essa necessidade de aprender a andar por suas próprias sabedoria, pela sua própria força, pela sua própria capacidade de fazer acontecer as coisas. Então chegou um momento em que eu comecei a entender que eu preciso ouvir a voz de Deus, a palavra que vem da boca de Deus, e seguir esta palavra. Abraão não andava com uma escritura debaixo do braço. Jesus não andava com as escrituras debaixo nas mãos. Jesus andava seguindo a voz do Pai. Abraão andava ouvindo a voz do Pai. O próprio Moisés, ele que escreveu as escrituras do Antigo Testamento, vários livros ali que contam principalmente as histórias dos patriarcas. O próprio Moisés andava, quando ele seguia, né, o que o Pai falava, então ele ouvia a voz do Pai e seguia. Então eu comecei a entender, eu tenho que parar de achar que eu tenho que aprender algo para poder viver, para poder para poder sobreviver neste mundo. Eu tenho que ser ensinado por Ele. Eu tenho que ser ensinado pelo próprio Pai, pelo próprio Jesus. E aí quando Ele pede para mim ler a Bíblia, eu vou lá e leio aonde Ele pediu para mim ler. E aí Ele vai me ensinar sobre aquilo, porque é algo que eu preciso aprender na forma que Ele sabe, Ele quer que eu aprenda com Ele. Porque às vezes é um conceito que eu já tirei porque eu já li várias vezes e aquilo está dentro de mim, bloqueando entre eu e Ele, sendo uma verdade que cegou a mim mesmo e não deixa Deus trabalhar e ter liberdade na minha vida, porque eu já criei uma visão de Deus sobre aquilo. Eu já formatei Deus para mim da forma que eu entendi. E aí às vezes ele pede para mim ler a Bíblia e para que ele possa revelar a verdade sobre aquilo que eu entendi errado. Então, meus amados queridos irmãos e irmãs, eu quero trazer uma palavra para vocês que eu senti profundamente impactado, e ele pediu para mim relatar isso. Vai ser algo breve. Nas primeiras cartas de João, capítulo 3, versículo 1, ele começa dizendo assim: Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Olha que profunda, né? Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança ou confiança, né, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha só que profunda essa palavra. Então, aquele que vê o amor que ele nos tem concedido, né, que é um amor de Pai, né, que ele nos chamou para ser filhos. Então ele começa, aqui João ele começa a relatar qual é a verdadeira intenção desse Deus, desse Pai. É que nós entenda que Ele é Pai, Ele quer que nós se torne filhos. E o mundo não pode conhecer os filhos de Deus, não reconhece, não vai nos amar, porque não conhece quem Ele é. O mundo não reconhece quem Deus é. E aí João no versículo 2 começa a dizer: Amados, agora nós somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Haver de ser o quê? Ainda ele não estava na condição de filho, ainda só tinha consciência. Ele estava no processo ainda de mudança, no processo de deixar para trás o velho homem e se tornar um filho de Deus. Então, mas ele já tinha esperança, ou seja, a confiança que quando Deus se manifestasse, realmente iria acontecer o que ele estava esperando, que era se tornar filho, ser igual a Jesus, com a mesma realidade que Jesus tem como Pai. Então, é muito profundo o que João começa a descrever aqui. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Olha só, seremos semelhante ao próprio Pai, gente. Nós viemos do Pai. Nosso espírito é igual ao Pai, saiu dele. O Filho sempre vai ser igual ao Pai. Já entendeu? Já paramos para pensar nisso? Um filho sempre vai ser igual ao Pai, sempre terá as características do Pai.
Então, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. Assim como o é, o veremos. Nós o veremos como Pai. E nós, como os filhos, vamos poder reconhecer verdadeiramente que Ele é Pai, que Ele quer cuidar, que Ele é igual, semelhante a nós, nós somos semelhantes a Ele, como foi na criação. A própria Bíblia relata, Deus fez o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Então é normal o nosso espírito ser semelhante a Deus, porque ele veio de Deus e vai voltar para Deus. Então você não veio da carne, você veio de Deus. A carne que é nascida da carne foi o que Jesus ensinou para Nicodemos. O que é carne é nascido da carne, mas o espírito vem de Deus, mas o espírito é nascido do Espírito. Então é preciso nós nascer novamente. O meu espírito precisa nascer desse Pai novamente, ou seja, ter um encontro com Ele, entender que não venho desse mundo, que Ele não faz parte desse mundo, mas que Ele faz parte desse Pai maravilhoso. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Olha só que maravilha. Então qualquer que tenha essa esperança do que? De se tornar filho. O que é a esperança? É confiança. Aquele que tem essa confiança, que quer ser filho de verdade e quer ter a mesma realidade de Jesus na terra, como Jesus falou, aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu faço, ou maiores que eu faço, porque eu vou para meu Pai. Então aquele que tem essa confiança vai purificar a si mesmo, da forma que ele é puro, assim como ele é puro, na realidade de Deus. É como Jesus também falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Justiça é o que? É caráter de Deus. Eu tenho que ter essa justiça, eu tenho que buscar essa justiça em mim, eu tenho que deixar para trás todo o caráter que eu tenho, tudo que eu já aprendi, todos os conceitos que eu tenho, toda a visão que eu tenho, para que agora eu possa ser moldado e ensinado por Deus, para que Deus possa formar o meu caráter, semelhante ao caráter dele. Foi assim que Jesus também falou: e chegará um dia, um tempo que todos serão ensinados por Deus. Ali será formado o nosso caráter, ou seja, Deus é que vai nos capacitar e vai formar dentro de nós o nosso próprio caráter semelhante ao dele. Então, meus amados, chegou o momento de nós começarmos a deixar de lado tudo que a gente já aprendeu, ou tudo que a gente acredita, ou tudo que a gente acha que é daquela maneira. Chegou a hora de você e eu aprendermos direto com Deus o quem Ele é e como Ele faz as coisas acontecer, como Ele fala conosco todo momento. Nós só não ouvimos todo momento porque a gente não está disposto a ouvir, ou porque o nosso coração não está nele. É preciso elevarmos o nosso coração, que é a nossa alma, para Ele, para que a voz dele passe pelo nosso coração e penetre no nosso espírito, e nós possamos ouvi-lo, senti-lo, né, e vê-lo. Então chegou o momento de nós termos essa, não só mais consciência de filho, mas sermos filhos de Deus como Jesus é. Se manifestar nessa terra como Jesus se manifestou. Revelar o Pai nessa terra como Jesus revelou. Chegou o momento dos filhos de Deus começarem a se revelar na terra. Como Paulo mesmo diz, toda criatura tem grande expectação ou expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. O próprio João descreve aqui agora que somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Mas é preciso querer mudar, é preciso querer se purificar-se a si mesmo, é preciso querer limpar o que está sujo, limpar o que o mundo nos ensinou. Jesus mesmo diz: aquele que achou a sua vida antes de mim é necessário que perca. Que vida é essa? Tudo que o mundo nos ensinou, tudo que o mundo fez nós acreditarmos quem nós somos, tudo que o mundo implantou em nós, as crenças que foram colocadas em nós, as verdades que para Deus não é verdade, um Deus que criaram dentro de nós que não é da maneira que Ele é. Tudo isso a gente tem que perder. E quando a gente perde esta vida, como Jesus diz, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim vai encontrar.
E quando a gente perde essa vida, nós estamos abertos para realmente conhecer a vida de verdade. Uma vida que o próprio Pai, o próprio Deus vai revelar-se para nós, na verdade de quem Ele é, na realidade de quem Ele é. E Ele vai realmente entrar em nós, entrar em você e mostrar realmente quem Ele é. Ele é Pai, e Ele é vivo, e Ele preenche, Ele é amor, Ele quer cuidar. Então, quando a gente começa a perder esta vida terrena, esta vida de conceitos, de dogmas, de doutrinas, de crenças que a gente tem, a gente começa então a dar liberdade para que o próprio Deus, que é Pai, se revele para nós na sua realidade perfeita, na sua realidade de santidade. E aí a gente começa a ser semelhante a Ele, e não semelhante mais ao mundo ou às coisas terrenas. A gente tem que ser semelhante ao próprio Pai, ao próprio Deus, ao próprio Jesus. É o que a palavra diz aqui. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Então nós vamos ter que se tornar igual a Ele, semelhante a Ele, como fala logo acima. Fala assim, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Olha só, nós seremos semelhante a Deus. Então chegou a hora de a gente parar de acreditar que do jeito que está certo. Então parece que para mim viver com Deus sem estar num sistema religioso parece ser fácil para as pessoas, mas para mim viver com Deus é viver com Ele. Eu sei o quanto é difícil viver com Ele, porque eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que parar de querer fazer a minha vontade. Eu sei o quanto é difícil, porque viver com Deus não é viver lendo a Bíblia. Viver com Deus não é sair lá fora ou ir numa casa de alguém e dar um abraço e fazer uma cesta básica. Viver com Deus é viver com Ele de verdade, é ter Ele dentro de mim e ouvir Ele e sentir Ele e sentir o abraço dele, o cuidado dele, ele dizendo: faça isso, filho. Viver com Deus, essa é a realidade. E só um filho que quer viver com Deus pode ter essa liberdade que só os filhos de Deus têm, que Paulo fala. Então nós temos que parar de acreditar que o físico determina que nós vivemos com Deus. Não, o que determina se eu vivo com Deus, se eu ouço Ele, se eu tenho Ele dentro de mim e eu ouço Ele, e eu sinto Ele, e eu sinto a sua glória, eu sinto o seu poder. Isso é o que vai determinar, isso é o que vai mostrar para mim que eu estou vivendo com Deus. Então tem muita coisa para me mudar, tem muitas coisas que eu tenho que deixar de lado, tem muitas coisas que eu tenho que dizer não para minha alma, mas eu quero permanecer em Deus. Então eu não posso querer viver uma vida de engano mais. Eu não tenho mais que acreditar que falar com Deus é lendo a Bíblia. A Bíblia não é a boca de Deus. A boca de Deus está aqui dentro de mim. O próprio Deus está dentro aqui dentro de mim. Então eu tenho que ouvi-lo. Então eu tenho que tirar o meu coração das coisas terrenas e levar para Deus, e levar para o reino de Deus, para que o reino de Deus entre e tenha liberdade de mim e eu possa me conectar com Ele. Eu não tenho como eu achar desculpa. Mas se eu jejuar vai melhorar, Deus já Deus vai se agradar e tá bom por aí. Não é só jejuar. Eu tenho que me entregar de toda a minha alma, de todo o meu ser, de todo o meu coração, de todas as minhas forças, ao ponto que eu me conecte com Ele de novo. Eu tenho que dizer não para minha alma, dizer não para mim mesmo e dizer sim para Ele. Venha, Pai, faça parte da minha vida. Então, meus amados, chegou a parte de nós se entregarmos, de você querer se entregar de verdade e não viver de engano, não viver o que você não é. Você é filho de Deus, você tem que viver com Ele. Você tem que parar, não deixe a pressão dos outros determinar quem você tem que viver, o que você tem que ser. Deixa Deus conduzir você e dizer o que você é de verdade, o que você tem que viver de verdade. Não deixe a tua alma, que é o teu coração, determinar o que você é, o que você tem que fazer, o que você vai deixar de fazer. Ouça Deus, ouça o Pai, ouça Jesus e faça o que eles estão pedindo, porque isso vai fazer a diferença na sua vida, isso vai cuidar de você. Então, meus amados, um abraço a todos vocês. Que o amor desse Pai possa realmente inundar o coração de vocês, ao ponto do coração de vocês cada vez mais se abrir para Ele,
cada vez mais entender que Ele pode fazer tudo por vocês. Então, meus amados, chegou o momento de vocês dizer não para a alma, dizer não para os demônios, dizer não para todas as coisas que não levam a Deus. Chegou a hora de vocês desejarem mais que o respirar, que é ouvir a sua voz, que é ouvir o seu abraço, o seu aconchego, o seu cuidado. Esse é o momento de eu e de vocês despertarmos, entendermos a mudança não é no externo, a mudança é aqui dentro de nós mesmos. Negarmos a nós mesmos, e aceitarmos quem Ele é, e aceitar quem você é e quem eu sou. Eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Agora nós precisamos desse Pai, porque um filho é igual ao Pai. Nós precisamos dele para permanecermos semelhante a Ele, igual a Ele, e com Ele andarmos nessa terra, revelando Ele a esta terra. Um abraço a todos vocês, fiquem com Ele. Se inscrevam no canal se vocês realmente têm o desejo de continuar crescendo, de dar passos conosco e acompanhar também o nosso crescimento. E vocês vão ter também experiências maravilhosas se vocês realmente quiserem mudar, assim como eu quero. E estamos dispostos a ajudar vocês. Mande mensagens, estamos à disposição. Que Deus abençoe grandemente vocês. Que o amor dele inunda a sua casa e as suas vidas. Um abração a todos vocês. Fique com Ele.